pessoal? Maravilha, hein? Bom, vamos continuar aqui com a nossa brincadeira e nesse vídeo agora a gente vai tratar das ligações químicas. Nós vamos inicialmente estudar a parte introdutória, né? Entender o mecanismo das ligações químicas e apresentar o primeiro tipo. E aí no próximo vídeo a gente resolve os exercícios relacionados a esse primeiro tipo de ligação química. Tudo bem? Esse assunto vocês vão encontrar aí na página 250 da apostila 2, tá? Setor B, são as aulas 14 e 15, tudo bem? Então, se vocês quiserem acompanhar, abram a apostila aí para vocês acompanharem comigo. Maravilha! Bom, o que a gente precisa entender para a gente entender de fato ou estabelecer algum tipo de inferência, raciocínio lógico em relação às ligações químicas? Os átomos ligam, né? Um se conecta ao outro, formando moléculas com o objetivo de adquirir a estabilidade. Então os átomos não se ligam uns aos outros, formando moléculas, porque eles acham bonitinho. Inclusive, alguns elementos não têm necessidade de se conectar uns aos outros, porque eles já possuem a tal da estabilidade. Então o objetivo das ligações entre átomos e que cria, consequentemente, as moléculas, é que esses átomos que nasceram sem essa estabilidade adquiram com as ligações, tudo bem? A gente vai ver quais são os mecanismos. Quem tenta explicar essa busca pela estabilidade que os elementos desenvolvem é a teoria ou regra do octeto que a gente vai discutir um pouquinho agora. Ela está toda fomentada, baseada aqui, ó, nessa busca da estabilidade, tudo bem? O que é a teoria do octeto? Os químicos perceberam que, com observação principalmente nos gases nobres, que a estabilidade ela estava relacionada com o arranjo dos elétrons na camada de valência. Então, por algum motivo, alguns átomos tinham alguns problemas na camada de valência, que é a última camada na distribuição eletrônica. E outros não tinham esse problema nessa última camada, na camada de valência. A última camada de um elemento depende de qual período ele está na tabela periódica, né? Por exemplo, o elemento sódio está no quarto período da tabela periódica, então ele vai ter 4 camadas, então a camada de valência dele é a quarta. Ah, mas o oxigênio está no segundo período, então a segunda camada dele é a camada de valência. Então depende do elemento, eu vou ter uma determinada camada de valência. O que a gente está analisando é a camada de valência. Eu preciso fazer com que esse elemento sinta que a sua camada de valência está satisfeita. Mas satisfeita com relação ao quê? Bom, o pessoal observou os gases nobres. E por que os gases nobres? Os gases nobres, elementos da coluna 8A, com exceção do hélio, são aqueles que têm 8 elétrons na última camada, eles não formavam moléculas. Ou seja, eles não faziam ligações químicas com outros elementos químicos produzindo moléculas. Eles ficavam sempre sozinhos. Ou seja, eles já eram estáveis por si só. E esses elementos tinham o que em comum? Eles possuíam 8 elétrons na camada de valência. Só o hélio, que por ele estar no primeiro período da tabela periódica, ele tem apenas a camada K, e a camada K não consegue armazenar 8 elétrons, só consegue armazenar 2. Então o hélio fica estável com 2 elétrons. Todos os outros têm pelo menos a camada L. Aí tem a camada M, N, e a partir da camada L eu preciso ter 8 elétrons na camada de valência. Então a última camada tem que ter 8 elétrons. Se não tiver 8 elétrons, eu vou buscar que isso aconteça fazendo ligações químicas. Então tá aqui, ó. A partir disso, a teoria ou regra do octeto postula que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons quando tem apenas a camada K. Porque a camada K nem poderia ter os 8 elétrons. Se ela for a única camada, então você fica satisfeito com os 2 mesmo. Mas se tiver a partir da camada L, aí você precisa de 8 elétrons. Para tanto, o átomo procura sua estabilidade, ou seja, procura esses 8 elétrons na última camada, ou 2 elétrons se tiver apenas a camada K, doando, compartilhando elétrons ou através de outros mecanismos. E é aí que surgem as ligações químicas. Então as ligações químicas, ou as diferentes ligações químicas, são estratégias diferentes para que um elemento consiga adquirir estabilidade. E como que ele adquire estabilidade? Quando ele, de alguma maneira, consegue passar a ter 8 elétrons na última camada. Tudo bem? Maravilha. Para isso ele precisa
entrar em consenso com outros elementos. Então tem uma troca, às vezes compartilhamento de elétrons com outros átomos, para que todo mundo consiga adquirir a estabilidade em conjunto. Por isso que a molécula é o resultado dessa busca, tudo bem? Maravilha. Bom, isso daqui, pessoal, o pessoal, né, gosta de resumir que um elemento ele é estável quando ele adquire configuração eletrônica de gás nobre, tá bom? Ou seja, ele é estável quando ele tem 8 elétrons na última camada. Se ele não tiver, ele vai ter que fazer ligações químicas até ele conseguir isso, tá joia? Beleza. Bom, existem alguns tipos de ligações químicas, aqui eu listei 4. A que a gente vai aprender hoje é a ligação iônica ou eletrovalente, tá? Ela tem o seu mecanismo, que objetiva o quê? A estabilidade, ou seja, que os elementos tenham 8 elétrons na última camada. Existe também a ligação covalente ou molecular e a ligação covalente dativa ou coordenada. Essas duas, apesar de serem muito parecidas, elas vieram em aulas separadas, então eu separei elas aqui, tá? Então primeiro nós vamos aprender a covalente convencional, depois um caso especial dentro das ligações covalentes, que são as covalentes dativas ou coordenadas. E por último aprenderemos ligações metálicas. Cada uma dessas ligações, na verdade, significam estratégias diferentes para que eu adquira a estabilidade, os 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, são estratégias diferentes para que os elementos fiquem satisfeitos de acordo com a teoria ou regra do octeto. Maravilha? Beleza. Vamos aprender o primeiro tipo então, a ligação iônica. Qual que é a estratégia aqui da ligação iônica para que os elementos consigam a estabilidade? Vamos lá. Na ligação iônica, os elementos que participam dessa ligação, eles têm que perder e ganhar elétrons. Então tem que ter um elemento perdendo elétron, cedendo elétron, e o outro recebendo esse elétron que o primeiro estava perdendo, tá? Então tem uma transferência de elétrons. A palavra-chave é essa. A ligação iônica ela é baseada na transferência de elétrons. Eu transfiro elétron para outro e nessa brincadeira eu adquiri estabilidade e o outro também. A gente vai ver como que isso funciona. Por isso que para que isso funcione, para que tenha um perdendo e o outro ganhando, um dos elementos envolvidos obrigatoriamente tem que ser um metal. Nós vimos lá em propriedades periódicas que os metais são os que têm mais vontade de perder elétrons. Então já tem o cara que gosta de perder elétrons. E o outro tem que ser alguém que seja um atraente de elétrons, né? Um eletronegativo. Ou seja, aqueles elementos que estão lá no final da tabela periódica. Aqueles elementos que gostam de atrair, ganhar elétrons. Por isso que tem que ser um ametal. Aqui eu coloquei metal com ametal ou metal com hidrogênio, porque a gente esquece do hidrogênio. O hidrogênio também é um ametal. Então daria certo, tá? Metal com hidrogênio daria certo também. São os hidretos metálicos. O hidrogênio, apesar de estar lá na coluna dos metais alcalinos, a coluna 1A, ele não é um metal alcalino. Ele só está lá porque ele tem um elétron na última camada. Tudo bem? Bom, como que funciona aqui, ó? As fórmulas dos compostos formados a partir da ligação iônica sempre apresentam um padrão YX. Então sempre tem dois elementos, um Y e um X. Esse X pode ser um agregado de átomos também, mas o que eu quero dizer é que ela sempre tem duas partes. A parte que perdeu e a parte que ganhou elétrons, tá? Então a parte metálica e a parte ametálica. Em que o Y será sempre o elemento metálico, ou seja, o primeiro é sempre o metal, é sempre o que perde elétron. E quem perde elétron fica positivo. Lembra que caráter metálico também era chamado de eletropositividade? Maravilha! Então eu coloco sempre o que adquire carga positiva primeiro, o que perdeu elétron, e quem adquiriu carga negativa fica em segundo plano. Tudo bem? Dessa forma, para identificar um composto iônico, basta verificar se a fórmula inicia com um elemento metálico, tá? Depois a gente vai fazer algumas distinções da ligação metálica, porque ela também tem metal envolvido. Mas a gente vai ver as diferenças, são muito fáceis de identificar, tá? Beleza. Então, para melhor entendimento de uma ligação metálica, eu vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar essa substância NaCl. Por que eu sei que ela é formada por ligação iônica? Porque o Na, eu procuro ele na tabela periódica, ele está na coluna dos metais alcalinos, então ele é um metal. E o Cl está lá nos halogênios, lá na coluna 7A, então ele é um ametal. Final da tabela, ametais. Começo da tabela, metais, tá bom? Então tem metal com ametal. Então, obrigatoriamente, eles se juntaram através de ligação iônica. Tá, mas por que eles se juntaram? E por que foi através de ligação iônica? Qual foi o mecanismo?
Nesse composto eu tenho o elemento sódio, que ele está na família 1A, e se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ele tem número atômico 11, então na sua forma fundamental ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ou seja, 11 elétrons distribuídos. E a última camada é a terceira, e ela ficou com apenas um único elétron. Qual seria a estratégia aqui, pessoal? Eu tenho a primeira, segunda, terceira camada. A minha camada de valência, que é a terceira, tem um elétron apenas. Então não estou satisfeito com relação à teoria do octeto. O que eu teria que fazer, qual que seria a estratégia mais viável para eu conseguir ficar satisfeito com a teoria do octeto? Ou seja, para eu adquirir a estabilidade. Bom, a teoria do octeto prega que eu tenho que ter 8 elétrons na última camada. Então tem duas possibilidades aqui. Ou esse cara perde esse único elétron que ele tem na terceira camada, esse único elétron saindo, essa terceira camada desaparece, porque essa terceira camada só tem um elétron. Se ele perder o único elétron, ela não existe mais. E aí a última camada passa a ser a segunda, e ela passa a ter 2 com 6, 8 elétrons. Ou ele ganha 7 elétrons, porque se ele já tem um na última camada, se ele ganhar 7, ele fica com 8. É óbvio que a natureza vai escolher sempre o caminho mais fácil, que gasta menos energia, menos complicado. Então é muito mais fácil perder um elétron e ficar com a penúltima camada aqui com os 8 que eu preciso, do que ganhar 7. Então a estratégia dele é perder esse único elétron. Se ele fizer isso, ele passa a ter uma nova camada de valência. O que era a camada de valência? Era a terceira, passa a ser a segunda. E a segunda contém 8 elétrons. Tá vendo? Então é uma estratégia simples. Elimina, perde esse elétron que eu fico estável. Eu fico com a minha última camada com 8 elétrons. Além do sódio, eu tenho o cloro. Só que o cloro está na coluna 7A. Ele tem número atômico 17. Então se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ela vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A última camada dele também é a terceira, assim como o sódio. Só que, além desses 2 elétrons aqui no subnível S, ele tem mais 5 no subnível P. Ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Aí a estratégia vai ser diferente. Ele vai eliminar esses 7 elétrons para ficar com a segunda camada aqui, passando a ser a última, com 8 elétrons, ou ele vai ganhar 1? Bom, nesse caso aqui, como ele já tem 7 elétrons na última camada, é mais fácil ele ganhar 1 do que perder os 7. Só que ele precisa ganhar de alguém que queira doar esse elétron. Mas aqui em cima não tem um cara querendo doar? Então quer dizer que o sódio, que precisa perder um elétron, transfere esse elétron para o cloro que precisa ganhar esse elétron. Dessa maneira, os dois ficam com 8 elétrons na última camada. O sódio fica com 8 elétrons na última camada, que passou a ser a segunda camada. E o cloro fica com 8 elétrons na última camada, que é a terceira camada, que já tinha 7, ganha 1, fica com 8. Maravilha? Então, se ele ganhar esse elétron, ele passa a ter, né, se ele ganhar esse elétron do sódio, o cloro passa a ter 2 elétrons no subnível S e 6. Ele tinha 5, passa a ter 6. Ou seja, a última camada dele passou a ter 8 elétrons, então ele ficou satisfeito. Quando o sódio perde um elétron, porque ele precisava, ele adquire carga positiva. Quando o cloro ganha esse elétron, ele adquire uma partícula negativa, ele adquire carga negativa. Então eu vou ter um íon positivo e um íon negativo. Cargas opostas se atraem. Aí vai ter atração eletrostática, que é a caracterização da ligação iônica. Tudo bem? Olha, ó. Os dois íons com cargas de sinais opostos se atraem, produzindo a molécula. Então o que acontece? Resumindo na figura, eu quero que o Na se junte ao Cl formando NaCl, mas do jeito que está aqui eles não vão se unir. Para que esse atraia esse, eles têm que ter cargas opostas. Mas eu percebi que o Na tem um elétronzinho na última camada. Ele tem 1, 2, 3 camadas, a última camada tem um elétronzinho. Se ele perder esse elétron, a última camada passa a ser a segunda com 8. Então ele vai e perde esse elétron, só que ele tem que perder para alguém que quer ganhar. O cloro tem as mesmas 3 camadas, só que a última camada dele já tem 7 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se o sódio transferir esse elétron para ele, ele passa a ter a última camada com 8. E aí o que acontece?
O Na perde um elétron, adquire carga mais 1. O cloro ganha um elétron, adquire carga menos 1. Eu vou ter um íon positivo e um íon negativo, eles se atraem, formando o NaCl. Tudo bem? Por isso que tem que ter alguém perdendo elétron e alguém ganhando elétron, para que um fique positivo, o outro negativo e tenha atração eletrostática. Professor, mas e se um deles quer perder 2 elétrons e o outro quer ganhar 3? Ou, e se algum deles quer perder 1 elétron e o outro precisa ganhar 2? Ou se um quer doar 2 elétrons, mas o outro precisa de apenas 1? Bom, a gente poderia pensar nisso nesse esquema, mas os químicos já inventaram uma maneira mais simples de um raciocínio lógico já pensar isso pra gente, que é a fórmula iônica. Para saber quantos do cátion e quantos do ânion que eu preciso, quantos do positivo e quantos do negativo que eu preciso para dar certo a transferência de elétrons, para que o número de elétrons perdido seja o mesmo recebido, então o elétron transferido não tenha um desbalanço, a gente vai fazer seguir os seguintes passos. Primeiro, vamos determinar a carga do cátion. Vamos saber se o cátion vai ter carga mais 1, mais 2, mais 3. Como que eu vou descobrir isso? Bom, se ele tiver um elétron na última camada, ele vai perder um elétron. Então ele vai adquirir carga mais 1. Se ele tiver 2 elétrons na última camada, ele vai perder esses 2 elétrons. Então ele vai adquirir carga mais 2. Se ele tiver 3 elétrons na última camada, ele vai perder esses 3 elétrons. Então ele vai mais 3, tudo bem? E a carga do ânion também. Se o cara já está com 7 elétrons na última camada, a tendência é que ele ganhe 1. Quem ganha 1 elétron fica com carga menos 1. Se o cara tem 6 elétrons na última camada, para 8, né, porque o objetivo é ter 8. Se ele já tem 6, para 8 faltam 2. Então a tendência é que ele ganhe 2. Quem ganha 2 elétrons adquire carga menos 2. Se o cara tem 5 elétrons na última camada, o que é mais rápido para ele? Ganhar 3 elétrons, aí junta com esses 5, ele fica com 8. Ou perder os 5, aí fica com a penúltima camada completa com 8. É mais rápido ganhar 3, né? Então quem tem 5 elétrons, tem a tendência de ganhar 3 elétrons, adquire carga menos 3. E quem tem 4 elétrons na última camada? Se eu perder 4 elétrons, eu fico com a penúltima camada completa. Mas se eu ganhar 4 elétrons, eu fico com a minha última camada completa. Então o que eu faço? Elementos da coluna 4A, de maneira geral, não fazem esse tipo de ligação. Eles vão fazer um outro tipo de ligação que a gente vai ver pra frente. Então não se preocupem com os elementos da coluna 4A. E aí como que funciona? Determinou a carga do cátion, quantos elétrons ele perdeu. A carga do ânion, quantos elétrons ele precisa ganhar. A gente vai cruzar as cargas. Então eu vou inverter as cargas para elas se transformarem em índices. Lembrando que os índices são aqueles numerozinhos pequenininhos que vêm do lado do símbolo do elemento na molécula. Ele indica quantos daquele elemento tem na molécula, quantos átomos tem. Por exemplo, a fórmula da água, H2O. O O a gente não coloca nada, mas sabe que do lado dele está o índice 1. Então aquele 2 e o 1 que ficou omisso são os índices. E os índices são quantidades e têm que ser positivas. Não existe índice negativo, pessoal. Não tem como eu falar que numa molécula eu tenho menos 3 oxigênios. Então, por isso que na hora de inverter as cargas, a gente inverte só o número. A gente esquece o sinal de mais e de menos e inverte só o valor numérico. Tá? A gente diz inverte o valor em módulo, que a gente diz. Então, aqui era mais x, era a carga do A. Eu vou inverter, vai passar a ser o índice do B, olha lá, o x. E aqui era menos y, era a carga do ânion B. Eu vou inverter e vai passar a ser o índice do A, só que apenas o y. Não vai colocar menos y aqui embaixo. Então, a carga do cátion vira índice do ânion. A carga do ânion vira índice do cátion. Dessa maneira, eu já estou equilibrando o número de elétrons doado e recebido. Então, se um está doando 6 elétrons, o outro está recebendo os mesmos 6 elétrons. Tudo bem? A gente não precisa ficar fazendo um raciocínio muito demorado. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Olha que legal. O alumínio está na coluna 3A. Então o que é mais rápido para ele? Perder os 3 elétrons que ele tem na última camada e ficar com a camada anterior com 8, ou ganhar 5 elétrons para ficar com 8. Então é mais rápido perder 3 elétrons. Quem perde 3 elétrons, adquire carga mais 3. O oxigênio está na coluna 6A. Isso significa que ele tem 6 elétrons na última camada. Para 8 falta apenas 2. Então é muito mais rápido ele ganhar 2 do que perder esses 6. Então ele vai tender a ganhar 2. Quem ganha 2 elétrons fica com carga menos 2, né?
porque adquiriu duas partículas negativas. Tá vendo que não tá batendo? Um tá perdendo 3 elétrons e outro tá ganhando 2. Não tá dando certo. O que tá acontecendo com os elétrons? Então, para resolver esse problema, para encontrar qual é a quantidade de alumínio e de oxigênio que equilibraria a quantidade de elétrons doado e recebido, a gente inverte as cargas. A carga do alumínio, que é 3, vai passar a ser o índice do oxigênio. A carga do oxigênio, que é menos 2, vai passar a ser o índice do alumínio. Mas a gente inverte apenas o número. A gente esquece o sinal. Então, ó, o 2 veio para o alumínio, o 3 foi para o oxigênio. Então, para dar certo essa estrutura, eu vou ter que ter 2 do alumínio e 3 do oxigênio. Professor, você pode explicar por que tem que ser isso? Por que tem que ter 2 do alumínio e 3 do oxigênio? Olha como que é fácil entender. O alumínio, ele não está adquirindo carga mais 3? Então ele está perdendo 3 elétrons. O oxigênio não está adquirindo carga menos 2? Então ele está ganhando 2 elétrons. Como que eu dou 3 elétrons e o outro recebe 2? O que aconteceu com o terceiro elétron? Então, para resolver esse problema, eu vou colocar 2 do alumínio. Por que 2 do alumínio? Se cada alumínio perde 3 elétrons, se eu colocar ele 2 vezes, eu vou perder 3 de um, 3 do outro, 6 elétrons. Tudo bem? Cada oxigênio recebe 2 elétrons. Só que eu vou colocar ele quantas vezes? 3 vezes. Então, um oxigênio recebendo 2, o outro oxigênio recebendo 2 e o outro oxigênio recebendo 2 vai receber 6 elétrons. Então, 2 alumínios doam no total 6 elétrons. 3 oxigênios recebem no total os mesmos 6 elétrons. Tá bom? Mas eu não preciso ficar raciocinando isso toda hora. É só pegar as cargas e inverter. Tá joia? Eu coloquei mais 2 exemplos aqui para a gente analisar uma situação mais específica. O Mg está na coluna 2A, por isso que a tendência dele é perder 2 elétrons. Então, ele tem 2 elétrons na última camada, ele perde os 2 elétrons e adquire carga mais 2. O cloro está na coluna 7A. Então ele já tem 7 elétrons na última camada. A tendência é que ele ganhe mais 1, aí ele fica com 8. Então, quem perde 2 elétrons fica com carga mais 2. Quem ganha 1 elétron fica com carga menos 1. Então não está batendo, né? Um está perdendo 2 elétrons e o outro quer ganhar 1 apenas. Então como que a gente resolve isso? Inverte as cargas para encontrar os índices. Aí eu encontro a quantidade de cada um dos elementos que é suficiente para equilibrar essa transferência de elétrons. Então, o que era a carga do Mg, que é o mais 2, vai virar índice do Cl. Ó. Aí o 2 foi para lá, vai só o número. E o que era a carga do Cl, que é o menos 1, vai só o número para lá. Só que o 1 a gente não demonstra, lembra? Na química a gente não coloca o índice 1, ele fica omisso. Então ficou MgCl2, mas quem bateu o olho tem que saber que aqui é o número 1. E agora um caso importantíssimo. O Ca é o cálcio, está na coluna 2A. Quem está na coluna 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Para que ele adquira 8, o que é mais rápido? Ganhar 6 ou perder esses 2 e ficar com a penúltima camada completa? Perder os 2. Então a tendência do cálcio é perder 2 elétrons, por isso que a tendência dele é adquirir carga mais 2. O oxigênio está na coluna 6A, já tem 6 elétrons, falta só mais 2 para ele ficar com 8. Então a tendência dele é que ele ganhe os 2. Se eu for seguir ao pé da letra a fórmula iônica, eu vou inverter 2 para cá, vou inverter 2 para cá e ficaria a fórmula Ca2O2. Mas por que ficou o Ca, ó? Pessoal, vamos raciocinar bem aqui. Tem um cátion que quer perder 2 elétrons, Ca. Tem um ânion que quer ganhar 2 elétrons. Precisa colocar 2 de cada um? Não. Se eu pegar um cálcio, ele perde os 2 elétrons que um oxigênio gostaria de receber. Então eu não posso inverter aqui desse jeito e falar que eu preciso ter o índice 2 para o Ca e o índice 2 para o O, porque na verdade não precisa ter 2 do Ca e 2 do O. Um Ca já perde os 2 elétrons que um oxigênio quer receber. Então eu preciso ter um de cada. Bom, quando isso acontecer, vocês não vão errar, porque é só olhar esses valores aqui de cima. Se as cargas puderem ser simplificadas, antes de inverter, eu tenho que simplificar. Então, 2 e 2, olha só o valor numérico, tá? Esquece o sinal. 2 e 2, dá para simplificar? Dá para dividir por 2. E se eu dividir essas duas espécies por 2, fica 1 e 1. E aí eu inverto a carga simplificada. Nós não fizemos isso ainda, porque aqui era 3 e aqui era 2. Não deu para simplificar, então já inverte.
Aqui era 2, aqui era 1. Também não dava para simplificar. Então já inverte. Só que aqui era 2, aqui também. Dá para simplificar? Dá. Então você simplifica e depois inverte. Não precisam os números serem iguais. Poderia ser, por exemplo, 2 e 4. Se fosse 2 e 4, dá para simplificar? Dá. Aí simplifica, um vira 1, o outro vira 2. Aí só inverte depois que simplificar. Então, resumindo a fórmula iônica, você tem que encontrar a carga do cátion, que é quantos elétrons ele quer perder, e a carga do ânion, que é quantos elétrons ele quer ganhar. Um positivo e outro negativo. E aí eu vou inverter essas cargas para que elas se transformem em índices. A carga do cátion vira índice do ânion, a carga do ânion vira índice do cátion. Maravilha! Só que antes de inverter, eu tenho que analisar se elas não precisam primeiro ser simplificadas. Se eu esquecer de simplificar, eu vou encontrar a fórmula química, a fórmula iônica errada. Tudo bem? Então, é só inverter, mas não esqueçam de analisar se tem que simplificar primeiro. Se esquecer, vai fazer besteira na fórmula iônica. Maravilha! Bom, depois que a gente analisou tudo isso, mecanismo da ligação iônica, como que ela estabelece a teoria do octeto, a fórmula iônica, beleza? A gente só vai ver algumas propriedades que são comuns aos compostos iônicos. Os compostos formados por ligação iônica são chamados compostos iônicos. E eles apresentam algumas características gerais, em comum. Quais são as principais? Primeiro, são sólidos à temperatura ambiente. A maioria ou quase a totalidade dos compostos iônicos nas condições ambientes estão no estado sólido. Tá? Vai ter mais uma regrinha aí que vai explicar, vai confirmar isso. Seus átomos organizam-se de uma maneira a produzir um retículo cristalino. Aqui, por exemplo, eu posso ter a estrutura do NaCl, em que as bolinhas roxinhas são do Na e as bolinhas verdinhas são do Cl. Tá vendo que elas se arranjam de uma maneira bem geométrica, bem definida? Isso daqui é um retículo cristalino. Tanto o cátion quanto o ânion fica um preso ao outro, né? Vários deles, uns presos a outros, formando essa estrutura aqui, que é chamada de retículo cristalino. Isso que dá a forma de cristal para alguns compostos iônicos, tá? Então isso aqui aparece nos compostos iônicos, mas vai aparecer também nos compostos metálicos. Em sua grande maioria são solúveis em água. Então o melhor solvente para os compostos iônicos é a água. A grande maioria dissolve bem em água. São capazes de realizar o fenômeno da dissociação, liberação de íons quando sofrem fusão, ou seja, quando passam do estado sólido para o estado líquido ou quando estão dissolvidos em água. Vou voltar aqui no retículo cristalino. Os íons positivos e negativos estão grudados uns aos outros através dessas barrinhas aqui, que são as ligações. Eles estão presos, então não são íons livres. A ligação é iônica, eu tive que formar íon positivo e íon negativo para ela acontecer, mas eles ficaram presos. Quando eu derreto um composto desse, porque ele provavelmente está em qual fase? Sólida. Quando eu aqueço muito a temperatura e derreto um composto desse, essas barrinhas aqui desaparecem. Aí esses íons, as bolinhas verdinhas e roxinhas, ficam livres. Ou seja, eu vou ter íons livres. Isso é dissociação iônica, quando uma molécula se separa em íons. Mas isso aqui também acontece com a água. A água, quando ela é colocada no sistema, ela também dissolve essas ligações e separam os íons. E o mais legal é que a água envolve esses íons, impedindo com que eles se atraiam de novo, chamado de fenômeno de solvatação. Então, além da água separar, detonar o retículo cristalino, assim como a fusão, tá? Derreter ou adicionar água detona o retículo cristalino, a água impede com que esses íons se atraiam de novo, porque ela envolve esses íons, criando uma proteção ao redor deles, então não deixa o negativo atrair o positivo. E no caso da fusão, os íons também não se juntam, porque a fusão desses compostos acontece a temperaturas muito altas, e a temperatura é tão grande que os íons ficam tão agitados que eles não conseguem mais ficar paradinhos e se unir, tá bom? Inclusive é a próxima característica, apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Para você derreter um composto iônico, a temperatura é muito alta. Muito alta quanto? Muito alta, 500, 400 graus Celsius. E para entrar em ebulição, piorou. Aí são temperaturas elevadíssimas. Por isso que esses caras se apresentam nas condições ambiente no estado sólido. Porque para derreter um cara desse, a temperatura do meio tem que estar muito elevada mesmo.
tá bom? E é por isso que quando derrete, quando destrói o retículo cristalino, os íons não conseguem se unir de volta, porque a temperatura, quando derrete, é tão alta que eles ficam tão agitados que não conseguem se unir mais. Conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou após sofrerem um processo de fusão, ou seja, quando sofrem dissociação iônica. Por quê? Quando eu pego aqueles retículos cristalinos e coloco em água ou derreto, os íons ficam livres. E esse é o quesito para que o sistema conduza a eletricidade. Um sistema é eletrolítico, conduz a eletricidade se tiver íons livres. Professor, e no estado sólido, conduz a eletricidade? Não, porque os íons existem, mas eles estão presos no retículo cristalino. Então, se tiver desse jeito aqui, ó, um íon preso ao outro, ou seja, se estiver formando um retículo cristalino, não conduz a eletricidade. Eu preciso fazer com que essas ligações todas desapareçam, os íons fiquem livres, aí conduz a eletricidade. E como eu disse, para destruir essas ligações, eu tenho que derreter ou colocar em água, tá bom? São as duas possibilidades aí. Beleza, pessoal? A gente vai resolver agora os exercícios na página 250 da apostila 2, tá bom? Para a gente entender todo esse contexto aí de ligação iônica. Maravilha? Brigadão, gente. Até o vídeo do exercício, então.